Olá, tudo bem? Vamos na nossa quarta aula do tema Gestão de Resultados. Para hoje eu separei uma proposta muito interessante que eu particularmente gosto muito. A gente vai abordar sobre processos. Então vamos falar o que são processos, quais são as formas de classificar esses processos e como é que eles são geridos, que é o mais importante. Vamos lá comigo? Primeira pergunta, então, é a gente entender o que são processos, né? Antes de a gente ter a capacidade de geri-los para produzir resultado, a gente precisa entender de que se trata. E se a gente fosse conceituar, teoricamente, o que significa processo, é um conjunto, né, organizado, estruturado aí de aplicação do PDCA, ou seja, planejar, organizar, direcionar e avaliar o comportamento de rotinas de uma forma lógica, estruturada com um objetivo único. Esse basicamente que é a proposta de um processo. Ou seja, lembra daquelas funções que nossos queridos Taylor e Fayol nos apresentaram lá em 1902, 1908? Pois é, aquelas funções elas foram estabelecidas para definir de forma mais clara e melhor a maximização da produtividade. A maximização da produtividade, o que ela nos leva? Nos leva a uma melhora dos resultados. Então, quando foram feitas aquelas pesquisas e estabelecido a função de produção, a função de compra, a função de arquivo, lá de estocagem, né, melhor dizendo, a função de comercialização, isso segregou, você sabe muito bem disso, segregou a mão de obra, identificando ali o potencial de cada um em grupos, para que esses grupos desenvolvessem atividades, rotinas muito claras, pré-definidas e muito claras. Naquele momento, cada funcionário, melhor dizendo, ele foi alocado a uma determinada função e essa função ela tinha início, meio e fim. Ou seja, é casado aqui com a teoria do planejamento, da organização, do processo de avaliação, de direcionamento e de avaliação. Legal? Para isso, então, a gente precisa agora compreender melhor o que significa a gestão desse PDCA, da aplicação desse PDCA, aqui trazendo de uma forma mais direta para facilitar o seu entendimento. Ora, gerir um PDCA ou gerir processos nada mais é do que você desenvolver atividades de avaliação, acompanhamento, para dar suporte aí à alta administração, vis a estratégia estabelecida. Ou seja, vamos traduzir isso nas funções. Aquela função, por exemplo, financeira, ela tem um objetivo. Aquele departamento financeiro da empresa, ele tem um objetivo que nada mais é controlar a capacidade de fluxo de caixa da empresa, de recebimento, de pagamento, de cobrança, enfim, todas aquelas atividades inerentes àquele grande grupo chamado de departamento financeiro. Mas por que esse departamento ele existe? Ele é obrigatório? Ele é necessário? Tem que ser grande? Pode ser pequeno? Pode ser de uma pessoa? Não importa o tamanho da empresa. O que a gente tem que levar aqui em consideração é que ele faz-se necessário para garantir o funcionamento, a atividade, enfim, daquela organização societária. Se eu sou uma empresa de comércio, ou eu sou ali um varejista que comercializo as minhas mercadorias, eu preciso ter um departamento financeiro para garantir ali financiamento ao cliente, recebimento do cliente, etc, etc. Se eu tenho uma indústria, né, de exploração ali de produtos de matéria-prima para exportar, vamos até falar de commodity, né, uma coisa gigante, eu preciso de um departamento financeiro para controlar o custo da minha produção, para controlar o quanto que eu vou cobrar, estabelecer preços dos meus produtos, etc, etc. O departamento financeiro, então, ele é fundamental. Esse departamento financeiro ele precisa, então, ser acompanhado, monitorado para garantir
o casamento perfeito quando ele se relaciona com o departamento de compras, o departamento de venda, o departamento de produção, etc, etc. A gestão disso é a gestão do processo, no caso aqui, do departamento financeiro. É algo que busca a garantia de cumprimento daquela meta que foi estabelecida como um todo de forma corporativa. Legal? E como é que eu faço para gerenciar, então, processos, né? Você pode estar me perguntando, legal, estou entendendo, estou começando a entender, mas como é que a gente faz efetivamente para garantir que o PDCA está rodando de uma forma adequada, estabelecida? É você fazer uma leitura do processo. Então você tem que identificar como que ele está funcionando. Se ele não estiver funcionando, você desenhar ou redesenhar ele, se for necessário. Botar esse desenho ou esse redesenho para ser executado. Evidenciar esse desenho, né? Fazer o que a boa técnica chama de walkthrough, ou seja, caminhar por esse desenho que você idealizou, ou essa reestruturação, né, desse processo, vis garantir que ele está funcionando. E depois, se ele estiver funcionando, se não estiver funcionando, você corrige a sintonia, e depois que ele estiver funcionando, você define aí indicadores de monitoria, de acompanhamento, de acordo com a sua estratégia. Então, se a gente fosse concluir, sempre com o intuito, isso é um fator crítico de sucesso, de quê? Do resultado, de gerir a capacidade produtiva do negócio. Estou colocando aqui na tela para você melhor entender, e a título de exemplo, né, o que é um processo de um hospital. Não estou falando nem do setor produtivo, estou falando do setor de serviços aqui. Se você vai numa clínica lá que faz cirurgia, num hospital, né, o que é uma organização hospitalar? Ela nada mais é do que ela tem ali o seu atendimento, se for emergencial ou não for emergencial. Ela tem ali o atendimento, né, o primeiro contato com o cliente, então se é emergencial, se não é emergencial. Aí depois, na sequência, ele é ali atendido pelo médico, diagnosticado, né, avaliado. Se ele for necessário, vamos extrapolar, uma cirurgia, ele vai para a sala de cirurgia, faz a cirurgia, e depois ele fica na sala de repouso e até ser dado baixa. No paralelo ali tem a área de limpeza, de manutenção, de acompanhamento das rotinas administrativas do hospital. Não é assim que funciona? Cada departamento, cada estrutura, ela tem uma função. Essas funções elas precisam estar casadas para garantir que o paciente seja atendido de forma tempestiva. Isso é gerir o processo de um ambiente hospitalar, garantindo o funcionamento de cada caixinha dessa. Para a gente, então, melhor entender esse mecanismo, e a gente pensa de uma forma cartesiana, né, vamos fatiar também esse conceito de processo. Vamos fatiar em 3 partes, né, os processos que eu estou compartilhando contigo. Os processos aqui com intuito gerencial, o processo com o intuito de apoio e o processo com o intuito finalístico, né, de atender ali ao cliente. O que significa cada uma dessas etapas? Tudo é processo dentro de uma mesma função. Isso é importante você ter guardado contigo. Aqui a gente está falando, quando a gente olha aquele processo financeiro, por exemplo, o olhar que a gente dá, a gente fatia ele em 3 etapas. Se a gente fosse traduzir de uma forma bem simplória, início, meio e fim. Input, transformação e output. Output aí para um outro processo ou para o produto final ali, que é o cliente, dependendo da atividade da empresa. Vamos entender então melhor o que significa cada uma desses processos, né, dessas fases do processo, dentro de uma mesma função. A fase do processo gerencial ela tem um objetivo, ela tem ali um intuito, que é justamente garantir que aquela rotina funcione de forma adequada, garantir a boa gestão
daquela rotina. Para isso é necessário definir claramente o seu objetivo, qual vai ser o seu objeto de atingimento, né, a sua estratégia e a forma, o seu alvo, a forma onde você quer chegar. Todo o processo, então, tem que ter um objetivo, uma descrição clara para coordenar e gerir as atividades que ele produz. Uma vez definido essa fase, a gente passa, então, para os processos de apoio. E o que são os processos de apoio, se a gente fosse classificar? Está relacionado, propriamente dito, à operação, né? Ao dia a dia ali daquela rotina. No caso nosso aqui, eu exemplifiquei desde o início a função financeira, então o dia a dia da função financeira. Garantir que aqueles recursos humanos, insumos associados ali àquele dia a dia de produção da área financeira, o funcionário chegue na hora certa, ele tem um sistema certo, ele faça o trabalho dele de uma forma adequada, não faça em duplicidade. Ou seja, se aquele objetivo lá do processo gerencialmente ele foi definido, aqui eu tenho que executá-lo com controle, minimizando os riscos associados para garantir o cumprimento daqueles objetivos que foram definidos lá no input das informações. Legal? Se eu estou desenvolvendo adequadamente a minha rotina, eu passo para o output, para a prestação de serviço, para aqueles processos de entrega, aqueles processos que a literatura chama de finalísticos. Que processos são esses? São justamente aqueles processos de relacionamento com a ponta, né? Lembre-se que o cliente tem sempre razão. Então, cliente aí, ele pode ser um cliente interno, um cliente externo, tá? Não estou falando só da pessoa física, consumidor final, não. Estou falando um processo, daqui a pouquinho a gente vai tratar disso, ele pode e deve se relacionar com outro processo, muitas das vezes numa cadeia de trabalho internamente dentro da empresa. O departamento de compra ele tem as suas rotinas próprias, mas ele só compra. E aí eles têm que se relacionar com o processo de recebimento, armazenagem e estocagem quando a mercadoria chegar. Armazenagem e estocagem recebe, mas recebe o quê? Ele precisa ter a garantia de que foi exatamente aquilo que foi comprado. Então os processos eles se falam. São os processos finalísticos. Legal? Se a gente entendeu, então, o conceito de processo gerencial, processo de apoio e processo finalístico, a gente agora precisa entender qual é a vantagem de aplicação dessa metodologia de trabalho, né? Compreender por que a gente faz isso. E a compreensão ela passa do pressuposto de que se eu executar bem as minhas rotinas pré-estabelecidas, organizadas e interrelacionadas, sendo geridas de forma adequada, o que eu vou ter como resultado? Eu vou ter como resultado o cumprimento do plano estratégico. Então, atividades que eu realizo, elas estão dentro de processos pré-estabelecidos e o somatório desses processos formam o plano estratégico, quer daquela função, e o somatório dos planos estratégicos das funções organizacionais formam o plano estratégico maior, o business plan maior do negócio, de acordo com a estratégia do negócio. Vamos falar de uma forma traduzindo isso. Se eu tenho processos claramente desenhados, eu tenho as minhas funções, as minhas rotinas e as minhas metas claramente definidas. É isso que a gente pode definir como uma vantagem, né? Uma vantagem, um diferencial. Eu sei o que eu vou fazer, eu entendo o que eu vou fazer e o que eu vou subsidiar o meu cliente, muitas das vezes, interno. A única área que tem um processo de relacionamento com o cliente externo é a área de vendas. Todas as demais áreas, todas as demais funções corporativas, elas não têm
o relacionamento direto com o cliente externo, né? Vamos colocar dessa forma. Legal? Já que a gente sabe agora que os processos, eles, muitas das vezes, a grande maioria dele não tem relacionamento com o cliente externo, a gente precisa atentar e ficar atento, né? A palavra é atento, para um detalhe. Se os processos fazem parte das funções e se eles se relacionam entre si, pode acontecer de uma rotina, de uma atividade, ela ser transversal. Então, a palavra transversal aí é uma palavra importante a ser considerada dentro da gestão de resultado por processo. A transversalidade da atividade. Um exemplo que eu posso compartilhar contigo aqui, dentre os milhões, é a nossa relação aqui, o aluno, né? A maioria das vezes, quando você estuda numa instituição educacional, você chega ali na secretaria, faz a sua matrícula, faz aquela rotina natural ali de cadastramento e depois no dia da aula, você quer aula presencial, quer aula remota, você começa a assistir às aulas, faz a prova e recebe o diploma e final feliz. O certificado, não é assim que funciona? Pois bem, vamos pegar então a sua matrícula, você. Você chegou num determinado departamento, recebeu um código, esse código ele foi repassado para a coordenação acadêmica, vamos dizer assim, para definir a sua alocação numa turma. Você foi alocado numa turma, observa então que não tem mais a ver com a secretaria. Agora a gente está falando da turma. Essa turma tem um professor que o seu cadastro está na pauta desse professor, que ele vai te avaliar com presença e falta, vai definir uma prova para você, um teste, você vai fazer os testes, e no final ele vai classificar sempre com sucesso de aprovação. Lógico que você é uma pessoa inteligente. Aquele código. Apesar da tratativa ser o seu nome, no fundo, é um código, uma matrícula que ela bypassa ali todas as rotinas daquela instituição educacional, né? A secretaria, a coordenação, a sala de aula, e depois volta para a secretaria para ela produzir o certificado, até porque a secretaria tem também um processo externo de relacionamento com o MEC, os órgãos fiscalizadores, para chancelar o seu diploma, o seu certificado. Não é assim que funciona? O processo, então, ele tem ali uma questão transversal. Como a gente pensa de uma forma estruturada e processos também não é diferente disso. O que significa dizer? Como a gente pensa de uma forma estruturada, né, catalogada, para a gente pensar processos, para a gente pensar a transversalidade, para a gente pensar o planejamento, a execução, a avaliação, o controle do processo, ou seja, a gestão do processo, a gente precisa, da mesma forma, associar esse processo à função, ao departamento. Isso facilita a definição de objetivos, a definição de indicadores, a definição da execução proveitosa daquela rotina, daquela atividade. A pirâmide aqui que eu compartilho com você, ela representa um pouco esse fatiamento, onde no topo eu tenho ali os macroprocessos, igual às funções, tá? Macroprocesso de compra, departamento de compra. Macroprocesso de recursos humanos, no departamento de recursos humanos. São, dentro da hierarquia, né, da estrutura do organograma organizacional, é o que está lá na primeira linha e segunda linha, respectivamente. Embaixo desse macroprocesso eu tenho os processos, que são as funções ordenadas. Se a gente for falar de departamento financeiro, vamos voltar para o departamento financeiro, a título de exemplo. Se nós formos tratar o departamento financeiro, a gente pode considerar o departamento financeiro tesouraria,
front office, né, como se diz, e departamento financeiro, back office, contas a pagar, contas a receber, a cobrança, que são as áreas de apoio, mas tudo isso faz parte de um grande grupo que é o departamento financeiro. A tesouraria, a área de captação, de negociação de financiamento, isso tudo é o departamento financeiro que faz. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Os exemplos, eles são sempre associados a empresas que têm essa estrutura claramente definida. Mas você vai falar assim, poxa, mas na minha empresa essa estrutura não é definida. Não tem problema. Não tem problema pelo simples fato de que se você for um financeiro de um funcionário só, ora você está negociando com o banco, ora você está negociando com o cliente, não é assim que funciona. Então a pirâmide ela se aplica a qualquer tipo de negócio, a qualquer tipo de empresa. Uma vez então definidos os processos desse departamento financeiro, a gente passa para a segunda camada, que são os subprocessos. O que são os subprocessos? Subprocessos são aquelas rotinas associadas à área de apoio. Eu dei o exemplo aqui do back-office, né? Eu usei a palavra back-office. Rotina de contas a receber, rotina de contas a pagar, rotina de cobrança. São três rotinas distintas, né? São rotinas completamente diferentes entre si, mas que fazem parte de uma área de apoio. A preocupação é sempre, o objetivo dessa área é garantir que a cobrança se dê de forma tempestiva, que o recebimento seja ou antecipado ou dentro do prazo, etc, etc, etc. E na última camada, a gente vai ter as atividades. Alguma literatura ainda bota atividade, ainda bota tarefa, né? Aqui eu estou juntando para melhor entendimento da sua parte. As atividades é o dia a dia. Como é que você faz uma cobrança? Pega o telefone, ligo para o cliente, digo lá, negocio a dívida até um determinado valor, concedo um desconto até um determinado valor. Esse script, esse dia a dia do trabalho que você desenvolve é classificado como atividade. E aí tem um fator interessante. Cada atividade tem um risco, né? Risco de eu não ligar para o cliente, risco de eu ligar mais de uma vez e deixar o cliente chateado e aí ele falar não vou pagar mais nada. Eu tenho uma série de riscos associados às atividades. E eu preciso então ter controles. Lembra que a gestão do processo, para garantir o resultado, é ter controle. O controle aí é como se fosse o inibidor do risco para quê? Para garantir o objetivo daquela tarefa, que somada às outras tarefas vai garantir o objetivo do subprocesso, do processo, do macroprocesso, da estratégia do negócio. Percebeu? Eu acho que está claro, então, o entendimento e o significado de cada etapa, né, de cada atividade, de cada tarefa, de cada subprocesso para você. Mas é interessante a gente exemplificar. Então, estou compartilhando aqui contigo um exemplo para melhor compreensão. Aqui um processo de produção de carro, né? Uma montadora, pode ser aqui uma fornecedora de um sumo para o carro, mas fala aqui de uma montadora de carro, né? O macroprocesso, então, é a fabricação. Por que eu estou chamando de macroprocesso de fabricação? Porque eu tenho lá o macroprocesso de atendimento ao relacionamento com o cliente. Eu tenho lá um macroprocesso de comercialização. Aqui vamos dar um zoom e falar só da caixinha de produzir o veículo em si, o propriamente dito. Esse macroprocesso, a fabricação, ele tem ali algumas etapas, né? Eu estou trazendo aqui para você a etapa de desenvolvimento do produto, né? Eu estou trazendo para você a etapa de pensar, né? Vamos pensar o produto, vamos planilhar o produto, vamos definir aqui o motor, se essa peça é
possível ser conectada à outra, aquela área de engenharia. Uma vez pensado, é feito o desenvolvimento. Uma vez aprovado esse desenvolvimento, é iniciada a produção, né? É assim que funciona. Esses seriam, então, os processos associados a esse macroprocesso. Quais seriam os subprocessos de cada rotina dessa, de cada atividade dessa? Ora, vamos aqui considerar a caixinha da produção. Não vamos falar da engenharia, não vamos falar do desenvolvimento. Vamos nos voltar aqui para a produção. Quando eu falo produzir um veículo, é montar o veículo. E como é que eu monto esse veículo? No caso, eu estou falando de montar a porta, o chassi dele, a carroceria dele, né? A funilaria, aquele departamento de funilaria. Eu estou falando do departamento de pintura, né? Uma vez montada aquela carcaça, eu pinto, e aí depois que eu pinto, eu boto lá o banco, o volante, o rádio, aqueles acessórios. Então, observe que também eu tenho 3 etapas associadas aí ao processo de produção. Para cada etapa dessa, eu tenho uma rotina. Se a gente for falar aqui da usinagem, né, da funilaria, eu tenho o corte da chapa lá, que vem da siderúrgica, então eu corto a chapa, faço a furação, faço o acerto lá, no esmeril para ajustar a polegada adequada da porta junto para casar com outra peça. Observe então que eu estou fazendo subdivisões, cada vez mais colocando a lupa, aumentando o zoom, para permitir que cada caixinha dessa tenha a sua rotina, tenha o seu objetivo e tenha o seu controle para garantir o funcionamento adequado ali do processo de fabricação. E por último, tem o dia a dia, né? Eu tenho a tarefa, né? A tarefa ali de preparar o corte, a chaparia. Então eu recebo, confiro a polegada, vejo se a espessura, se a qualidade está adequada, boto na linha de produção conforme o tamanho, o modelo do carro, etc, etc. Tá claro? Eu acho que esse exemplo industrial ele é bem bacana para permitir uma compreensão ideal aí do raciocínio. E o que isso traz de benefício, né? Qual é a vantagem? Eu vou resumir para você na palavra controle. Gestão. Melhoria, sim. Otimização, sim. Eficácia, sim. Eficiência, sim. Tudo isso de preferência com uma automação, né? Hoje a gente vive aí num ambiente cada vez mais automatizado, então não é só a produção do carro, a produção aqui do conhecimento, ela está se dando de uma forma automatizada e não é diferente disso, né? Nós estamos conectados com cabos, com bits e bytes, e o controle do gerenciamento de processo ele permite isso, ele dá essa vantagem desses temas, dessas palavras, né? Associadas todas elas à gestão. E quando a gente fala dessas palavras, a gente, legal, Douglas, eu entendi, bacana, tá claramente definido o que é processo, subprocesso e tal, mas como é que eu implemento isso? Como é que eu faço efetivamente para colocar isso em prática? Você deu o exemplo da fábrica, mas eu tenho um comércio, eu sou um microempreendedor individual e quero me transformar no microempreendedor individual. E como é que eu estruturo isso na minha cabeça? Já até fiz o meu plano de negócio, agora como é que eu traduzo e faço o casamento do plano de negócio com a gestão de resultado por processo? A gente precisa ter claramente definido, eu compartilho com vocês na tela, o fluxo do que você quer. Eu tenho ali a entrada do processo, né, o input, como eu falei anteriormente do processo, o fluxo do trabalho daquele processo, daquela caixinha, e o output. Dentro desse fluxo de processo, eu estou definindo aqui para você algumas responsabilidades, né? Algumas preocupações que você tem que ter. A preocupação
com a organização e com as pessoas. Aqui veja bem, anteriormente nós falamos do processo gerencial, do processo finalístico, né, processo de apoio. Esses conceitos agora teóricos, eu tenho que traduzir para uma prática. E quando eu traduzo para a prática, eu tenho que associar aquelas 3 caixinhas nos insumos da mão de obra, que é o processo de gestão e organização do trabalho. Eu tenho que organizar aquelas 3 caixinhas no processo de normatização. Ou seja, como é que eu vou normatizar? Como é que ele vai se retroalimentar? Porque uma tecnologia nova muda toda a forma de trabalhar. Então, eu preciso ter ali, pensar a todo momento, ou de tempos em tempos, como padronizar, como normatizar. Até porque algumas rotinas, elas são pré-desenhadas, pré-definidas por órgãos externos, órgãos fiscalizadores. Então, eu tenho que cumprir ali exatamente, ipsiliteris, o que está definido naquela legislação. Eu tenho que ter isso claro dentro do meu dia a dia. Eu tenho que definir como que eu vou gerenciar isso. Quais são os indicadores que eu preciso ter para me permitir um acompanhamento e um gerenciamento satisfatório. Até porque lembra que lá no iniciozinho do nosso bate-papo eu falei da importância de uma das etapas da gestão é justamente o acompanhamento através de indicadores do processo. Eu preciso ter isso claramente definido dentro daquela caixinha da funilaria, dentro da caixinha do parafuso lá. Um outro tema, né, outra interação dentro daquele fluxo produtivo de trabalho está associado aí aos sistemas e à infraestrutura. Se eu vou produzir um carro, ou se eu vou produzir uma roupa, uma camisa, uma calça, eu preciso entender se a máquina, se o insumo está qualificado, né? A mão de obra é qualificada. Eu preciso entender como que vai ser feito. Eu preciso entender como que eu vou acompanhar a qualidade. Eu preciso entender qual o tipo de máquina que aquela mão de obra vai trabalhar. É automática? Não é automática? É manual? Não é manual? Como é que eu vou controlar? Vai ter sistemas produtivos, né, de acompanhamento de estoque, né, aqueles sistemas de gestão integrada para acompanhar o processo produtivo, ou não vai ter. Eu preciso, então, ter definido a minha infraestrutura sistêmica. Eu preciso entender também o conceito da transversalidade. Lembra do exemplo da matrícula? Pois é, esse processo ele vai se relacionar com quais outros, essa rotina, esse macroprocesso, ele vai se relacionar com quais outras funções, processos. Eu preciso ter isso muito claramente definido. E eu preciso ter a garantia, o entendimento de quanto isso vai me custar. Então, quando eu pego lá um processo para olhar, eu tenho que olhar sobre esses seis tópicos. O tópico da organização da mão de obra, o tópico da normatização, o tópico do planejamento, o tópico dos sistemas, da infraestrutura, da transversalidade e do custo dele, que é o tópico financeiro. Legal? Já que a gente entendeu cada etapinha dessa, eu estou trazendo aqui na tela para você um exemplo de uma empresa, que é uma empresa até... depois vocês entram na internet lá, que é uma big padaria que tem nos Estados Unidos, uma rede de padarias muito grande, e a história dela, estou resumindo aqui na tela, é muito bacana, é muito, muito interessante. Era um ex-jogador de futebol americano, que ele se aposentou e ele montou ali a padaria. Mas essa padaria, ela tinha um foco muito específico. Hoje a rentabilidade dela é 10 milhões de dólares ano, a receita operacional dela. Então é coisa grande. Ela produz aqueles Donald, né? Aquele que você vê em filme americano, aquelas rosquinhas, né?
o americano ele gosta muito. Só que aquela rosquinha é recheada, é muito gostoso, né? Aquilo ali é recheado de açúcar e calorias e tudo mais. Qual foi a sacada desse empresário? Ele percebeu que, apesar dele ter adquirido um negócio que já existia interessante, ele precisava fazer algo diferente. E qual foi o plano de negócio deles? O plano de negócio deles é fazer a rosquinha com um viés meio que vegano, meio que natural, meio que de baixa caloria, meio que dentro dos procedimentos lá da legislação de saúde americana. Ele definiu isso no plano de negócios dele. Ele definiu no plano de negócios dele que um dos clientes-alvo dele seria as escolas. A criança adora coisa doce, mas um doce que não é doce. Então ele focou naquele público escolar. Ele falou, poxa, eu vou fazer aqui, mirar o meu canhão de vendas para esse público. Para atender essas premissas, o que ele precisou fazer? Ele precisou, então, definir, já que ele fez o plano estratégico dele, ele precisava agora transformar esse plano estratégico em prática. Como é que ele transformou? Através aí da gestão de processos vis à obtenção de resultados. Olha, estou compartilhando aqui contigo os resultados produzidos. O que ele fez? Vou ler aqui junto com você, ele estabeleceu venda com contratos pré-estabelecidos para cliente. Os clientes, no caso, não de varejo, mas os atacadistas, né, e os empresariais, não tinham contratos. Ele definiu, olha que coisa simples, definiu uma rotina de formalização da negociação. Isso garante um alongamento aí da produção, uma garantia da produção e aí um barateamento dos custos de produção. Você fazer contrato é bom porque você já garante o processo de produção, ou minimiza o risco de você produzir e não comercializar, ou aí o conceito da produção puxada, lembra? Ele estabeleceu ali financiamento ao consumidor, né, ao cliente dele. O cliente dele, o colégio, o objetivo era a criança comer o biscoitinho lá, a rosquinha. Muitas das vezes o fluxo de caixa do colégio estava comprometido, então ele financiava a compra por parte do colégio. Como é que ele financiava? Ele negociava junto ao banco uma linha de crédito para o cliente. Olha que doideira. Como forma aí de garantir a compra e, consequentemente, a garantia da maximização dos resultados dele. Ele fez programação de produção, ele estabeleceu aí a cobrança junto ao cliente, ele definiu uma série de premissas que maximizaram aí muito o controle de produção dele, alavancando a produção, alavancando os resultados e permitindo o objetivo do plano de negócio dele. É um exemplo que eu trago para você como forma aí de melhor ilustrar a gestão de resultado por processo. Legal? Então, já que você entendeu, já que você está fera, eu queria que você fizesse o seguinte. Eu estou colocando para você um lava-jato, né? Mentaliza o processo de um lava-jato. Né? Dando uma colinha aqui, o carro chega, o cara analisa o serviço, aplica os produtos, seca, blá, 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 e entrega, fatura, final feliz. Então, você imagina um macrofluxo, coloca no papel o macrofluxo de um lava-jato, define ali desde o processo de recebimento, produção e venda, né? Ou seja, recebimento, entrega do produto, recebimento da grana, define quais são os processos, define dentro das caixinhas dos processos quais seriam os subprocessos e as rotinas, descreve. Aqui do lado tem até o processo A, como exemplo, o processo A, B, C, e o exemplo e a atividade associada a esse processo. Uma
planilhazinha aqui para facilitar o seu entendimento. Legal? Eu tenho certeza, então, que dessa forma você compreendeu o que são processos, como é que eles são classificados e como é que eles são, mais importantes, gerenciados, vis obtenção de resultado. Espero que você tenha compreendido. Não deixe de assistir a nossa próxima aula. Grande abraço, fique na paz. Tchau.